Olá! Hoje vamos fazer uma viagem, uma autêntica expedição ao microecossistema vaginal. O nosso objetivo: aprender a identificar ao microscópio os principais organismos que nos contam a história da saúde e da doença neste ambiente tão complexo. Vamos a isso? Então, o que é que temos pela frente? Vamos começar por definir o que é um ecossistema saudável, a nossa base de referência. Depois, vamos explorar os desequilíbrios mais comuns, a vaginose bacteriana, a candidíase e a tricomoníase. Pelo caminho ainda espreitamos outros achados interessantes e, no fim, vamos perceber porque é que um diagnóstico preciso é tão, mas tão importante. Ok, primeiro, o primeiro. Antes de conseguirmos identificar o que está errado, é fundamental sabermos reconhecer o que está certo. Por isso, vamos começar por perceber como é um ambiente vaginal saudável, em perfeito equilíbrio. E os grandes heróis desta história são, sem dúvida, os lactobacilos. Pensem neles como os guardiões do ecossistema, os protetores que mantêm tudo em ordem e os maus da fita à distância. E uma das características mais importantes de um ambiente saudável é o seu pH. Ele é naturalmente ácido, mantido ali numa faixa muito específica entre 3,8 e 4,5. É esta acidez que funciona como a primeira grande barreira de defesa contra organismos indesejados. Como podemos ver, isto é um ecossistema superpovoado. Não são só os lactobacilos. Há imensos tipos de bactérias a coexistir num equilíbrio muito delicado. Mas o que é que acontece quando este equilíbrio se quebra? É isso que vamos ver agora. Pois bem, a perturbação mais comum de todas é a vaginose bacteriana. E ela acontece exatamente quando os nossos guardiões, os lactobacilos, perdem força e são suplantados por outras bactérias. E é isto, o ponto-chave é esta mudança de poder. No momento em que os lactobacilos deixam de ser dominantes, todo o ecossistema se altera. Na prática clínica, o diagnóstico é feito com base nos chamados critérios de Amsel. Se pelo menos 3 destes 4 sinais estiverem presentes, o diagnóstico aponta para vaginose bacteriana. E de todos estes critérios, para quem olha ao microscópio, o mais importante, o sinal de ouro, é a clue cell, ou a célula-guia. Vamos ver mais de perto. O que define uma clue cell? Reparem na imagem. As bordas da célula, que deveriam ser nítidas, estão completamente borradas, obscurecidas por uma camada super densa de bactérias. É um sinal visual inconfundível. E aqui, com uma ampliação ainda maior, vejam só o aspecto granular da superfície da célula. Parece que tem areia por cima. Cada um desses pontinhos é, na verdade, uma bactéria. É a prova visual de que a célula foi completamente colonizada. Claro que quando se encontram várias destas células numa única amostra, como vemos aqui, não restam dúvidas. É a confirmação de uma mudança radical na flora vaginal, um verdadeiro domínio bacteriano. Muito bem, vamos agora mudar de cenário e falar da candidíase. Aqui a história é um pouco diferente. O culpado não é um invasor, mas sim um fungo que já vive ali normalmente, mas que por algum motivo cresce de forma descontrolada. Exato. Estas leveduras são as verdadeiras oportunistas. Elas estão ali no seu canto, à espera de uma oportunidade. E quando as condições se tornam favoráveis, elas aproveitam e multiplicam-se. E que condições são essas que lhes abrem a porta? Bem, podem ser várias coisas. Diabetes, gravidez, o uso de antibióticos que acabam por eliminar as bactérias boas. Tudo isto pode criar um ambiente perfeito para que estas leveduras oportunistas floresçam. Ok, já vimos um desequilíbrio e um oportunista. Agora, vamos falar de um verdadeiro invasor, um parasita que vem de fora, o Trichomonas vaginalis. Antes de o vermos em ação, vamos só espreitar o seu retrato robô. Este é um diagrama do organismo para termos uma ideia do que vamos procurar na lâmina. E aqui está ele, numa coloração de Papa Nicolau. O que se deve procurar são estas formas ovais, com um tom meio cinzento azulado, que se destacam no meio das células epiteliais. O núcleo excêntrico, ou seja, deslocado do centro, é outra pista fundamental para a sua identificação. Mas nem só de patógenos comuns vive o microecossistema. Às vezes, o microscópio revela-nos outras estruturas, algumas delas bem peculiares. E talvez uma das mais fascinantes seja esta: a formação em ouriço do mar. É uma imagem incrível, não é?
Estes aglomerados com filamentos a irradiar são um forte indicativo da presença de bactérias do género Actinomyces. Muito bem. Já vimos como identificar vários organismos, mas a grande questão é: por que é que esta precisão ao microscópio é assim tão importante? Qual é o verdadeiro impacto disto? Vamos olhar para os dados para perceber. Olhando para esta tabela, percebemos algo muito claro. Há uma associação estatística forte. Onde há Gardnerella vaginalis, a probabilidade de se encontrarem também anormalidades citológicas é significativamente maior. Isto mostra que um desequilíbrio na flora não é de todo um problema isolado. E aqui, a história repete-se. A presença de Trichomonas vaginalis está fortemente ligada a um ambiente anaeróbio. Ora, esse é precisamente o tipo de ambiente que favorece a vaginose bacteriana. Isto sugere que, muitas vezes, estes problemas andam de mãos dadas. No fim de contas, a precisão ao microscópio é muito mais do que apenas dar um nome ao micróbio. É um primeiro passo crítico, fundamental, para se compreender a saúde de uma forma global, ligando os pontos entre o que se vê na lâmina e o bem-estar da pessoa.